Missão. Você já ouviu falar nisso? E se eu disser que você tem uma missão? Que todos nós, ao nascermos, temos uma missão. Mas qual é a sua missão? Nós vamos abordar esse tema. Vamos desvendar essa palavra missão, mas de uma forma bem simples, bem natural, para que entendamos que todos nós, ao vir a esse mundo, trazemos conosco um propósito, um objetivo, um plano, uma missão a se realizar. Espera aí um pouquinho, vai. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Boa madrugada de terça-feira para você que ainda não dormiu, que daqui a pouco vai cair no sono. Boa madrugada. Bom dia, que acorde com muita alegria para que o dia reflita as vibrações que são exaladas de você. Ora, se eu quero um sorriso, o que eu faço? Sorrio para você. Se eu quero receber uma palavra agradável, eu expresso palavras agradáveis, como é dizer a você bom dia, bom café da manhã, bom trabalho no dia de hoje. E a quem tiver à tarde, boa tarde. Quem estiver nos acompanhando agora à noite, boa noite. Olha só, hoje nós vamos falar o despertar da sua missão. Você nasceu. Opa, mas isso não é novidade, cara, tá doido? É claro que eu nasci, eu tô aqui. Pois é, mas por que você nasceu? Por que você veio a esse mundo? Será que fora uma casualidade? Ontem eu falei sobre isso, né? Eu acredito que foi ontem ou anteontem. Será que você estava no mundo espiritual e escorregou e caiu no ventre de sua mãe? Será que não existe todo um plano para a vinda de cada um de nós a esse mundo? Será que não temos aqui algo a realizar? Aquilo que nós dizemos sobre missão é simplesmente você cumprir com o propósito que te trouxe à vida. Você sabe que muitas vezes a missão é simplesmente você cuidar da sua família? Simplesmente entre aspas, porque é uma responsabilidade imensa, não é mesmo? Cuidar da família, fazer um trabalho discreto, porém aquele trabalho vai refletir na vida de outras pessoas. Entendamos claramente que tudo que nós fazemos reflete na vida de alguém, mas reflete mesmo. Então é preciso que façamos bem aquilo que é de nossa responsabilidade, para que aquele que vai receber, aquele que vai ser contagiado pelo que fazemos, possa melhorar. E aí, naturalmente, a nossa vida melhora. É o processo. Você sabe que é comum a gente reclamar daquilo que não gostamos, né? Poxa, não está bem isso, não está bem aquilo, a preocupação vem. Mas certo é que o que nós estamos vivendo é apenas o resultado daquilo que fizemos. O que hoje vivemos é resultado do que fizemos. Então, se queremos que amanhã seja diferente do que está sendo hoje, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer uma reforma interna. Eu tenho que entender que só fazendo o certo, o bem, o melhor, que eu vou ter o bem, o melhor. Simples desse jeito. Não dá para você mascarar diante da lei de ação e reação. Não dá para mascarar. Não tem como. Não tem como dar jeitinho. O que se faz é o que se colhe. O que se planta é o que se colhe, não é mesmo? Parece tão simples, mas é tão complexo a cabeça de algumas pessoas entenderem isso. É muito difícil para muitas pessoas. Então, meu irmão, qual é a sua missão? Quer descobrir? Aquilo que for incumbido você a fazer. A sua missão é você fazer bem tudo que é de sua responsabilidade. Ponto! E quanto melhor você fizer, mais expande essa missão e melhor torna-se a sua vida. Ponto! Olha como é simples. Infelizmente, associou-se a essa ideia de missão você fazer algo grandioso pela humanidade. Olha que lindo! Grandioso é você contribuir com o bem do seu próximo. Isso é grandioso.
Não importa a quantidade de pessoas, importa o amor que você faz naquilo que beneficia a uma, a duas, a três, a 10, a 20, a centenas ou milhares. Bem, vamos fazer a nossa prece, pois quem vai abordar esse tema é Julio Del Toro. Ele representando hoje a espiritualidade. Tenho certeza que a palavra de Julio Del Toro, ela vai ser um gatilho para você. Então vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir o mundo espiritual. Como sempre, nós pedimos licença a São Francisco de Assis para falar de coração as palavras que ele pronunciou a Deus. E assim nós dizemos: Senhor, que no amanhecer deste dia tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria e também a força, pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, guarda a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu acredito que uma prece transforma a minha vida. Eu acredito nisso. Eu acredito e eu vivo isso. Já disse aqui, confesso a vocês que essa prece mudou a minha concepção de ver o mundo. Mudou mesmo. Hoje eu reflito muito se eu estou sendo paciente, se eu estou sendo compreensivo com as pessoas. Eu penso, caramba, será que eu não estou sendo incompreensivo? Será que eu não estou sendo intolerante? Será? Então eu penso sim, eu tenho paciência, eu procuro ter a paciência e compreender o outro, principalmente quando esse outro ele vem de encontro às minhas ideias, de encontro, chocando-se com as minhas ideias, com a minha forma de ver. Então eu paro e compreendo a posição em que ele está. E não me exalto porque ele é diferente de mim, porque ele pensa diferente de mim, porque ele combate. Não, eu compreendo, é porque a visão dele é essa, a minha é outra. Então eu respeito, sabe? Aprendi com os espíritos a respeitar a ignorância do ignorante. Eu aprendi a respeitar a ignorância do ignorante. Para mim, hoje, eu posso dizer com toda a segurança, aquela pessoa ignorante, revoltada, aquela pessoa que investe contra a minha pessoa, ela simplesmente tem uma debilidade. Para não dizer uma doença, né? Uma debilidade. Então eu não posso combater o débil ou o doente. Não, eu tenho que combater a doença. Por que eu vou combater o doente? Se uma pessoa investe contra a minha pessoa, eu não posso simplesmente rebater com o mesmo mal, porque senão qual é a diferença dela para mim, de mim para ela? É de se refletir, não? Bem, vamos passar a palavra à espiritualidade. Julio Del Toro nos fala hoje. Muitos, quando adentram essa casa, começam a perceber uma energia diferente, uma energia nova. Muitos chegam acá e sentem em paz, encontram em suas almas amor, verdade, afeto. Muitos chegam acá
e sentem que já estiveram aqui, mesmo que nunca tenham visto esta casa. Cada um que vem cá, vem de um lugar. Cada um que vem cá, traz junto consigo o seu passado, para poder se reunir no lugar e receber dos Espíritos a instrução do seu caminho, o pergaminho que vai lhe trazer as respostas, que vai lhe trazer as informações, que vai lhe ajudar a direcionar a vida. Cada um desses vem cá comprometido com algo. Quando tu és chamado a uma casa espiritual, é porque é necessário despertar em vós a tua missão. Quando tu és chamado na igreja, é porque é despertada em vós a tua missão. Quando tu és chamado a cuidar do sagrado, e o sagrado que habita em vós, é porque é chegado o momento de despertar a tua missão. Enquanto tu busca apenas o que os teus olhos podem ver e aquilo que a tua mão pode alcançar, tu vai lá ver muitas coisas virem e irem do seu caminho. Tu vai ver muitas pessoas chegarem e se afastarem de vós. Tu vai sentir ainda um vazio e muitas vezes vai voltar, mas dentro de si, sempre um vazio a ser preenchido. Quando tu começa a buscar o reino, não mais dos homens, mas o reino de Deus, onde a justiça que tem lá é a justiça de Deus, e não existe injustos, e não existe mentiras, e não existe aqueles que querem apenas se sobrepor sobre seus irmãos. Quando tu começa a buscar isto, aí vai trazendo também junto contigo as tuas responsabilidades espirituais. Tu vai começar a entender, pela luz do conhecimento, tudo que foi entregue a vós. Tu olha para o teu corpo e vê um corpo perfeito. Tu olha para o teu corpo e vê um corpo se adaptando à vida. Tu olha para o teu corpo e vê um corpo tentando entender o mundo. E fica a pensar, por que o corpo é desta forma? Por que não de outro jeito? Que foi dado para ti, a teu pedido, tudo o que tu precisaria para poder desenvolver essa missão. Obrigado, Julio Del Toro. É uma visão mais ampla, né, do sentido missão. Ele citou, quando você vem à casa espiritual, não é por acaso. Não é por acaso. Quando você decide buscar na religião, ele falou igreja, casas espirituais, não importa. Você está em busca de despertar em você a sua missão. Mas entendemos, como no início eu aqui falei, a missão é o compromisso que você tem com aquilo que você vai fazer, com aquilo que você faz. Com aquilo que você faz. Aí a religião, ela te ajuda a enxergar a vida em um patamar maior, tendo valores maiores, não os valores apenas financeiros, como o Julio citou aí, conquista de bens materiais, mas um valor maior. E aí é o despertar da sua missão. Quantas donas de casa, ela veio ao Templo Maria Santíssima, ela foi numa caravana de luz e ela ouviu uma mensagem do Espírito que fez com que ela se sentisse melhor cuidando da família. Ela despertou a missão dela de cuidar melhor da própria família, de cuidar melhor dos filhos, do companheiro. E assim também o homem, né? Ele vem em busca de ajuda espiritual, os espíritos dizem, eu vou ajudar, e aí ele começa a enxergar os próprios compromissos dele de uma forma mais ampla, e ele começa a melhorar no que ele faz. Ele começa a fazer
da vida dele uma missão. Aí ele entende o quanto que ele é importante para Deus na execução das tarefas que ele faz, que beneficia os filhos de Deus. Sim, esta é a missão. Você sabe, o Julio citou também, muitas pessoas, elas vivem tristes internamente. Tem tudo que o mundo pode oferecer, mas tem uma tristeza interna. De onde vem? De onde vem essa tristeza? Essa tristeza é de estar distante daquilo que ela própria se comprometeu a fazer. O espírito fica triste, porque ele sabe o que ele veio neste mundo fazer, e por ele se iludir, seguir outro caminho dos prazeres materiais, buscando o reino material, ele fica frustrado intimamente. E aí não tem alegria, pode conquistar hoje, a alegria dele, conquista um celular novo, fica todo feliz. 2 dias depois, cadê o prazer? Já foi. Conquista uma casa, conquista um carro importado, dá aquele up de alegria, naquele boom. 2 dias depois, cadê a alegria? Por quê? Porque ele está distante da missão a qual ele nesse mundo veio fazer. Aí quando ele busca na religião, a religião o faz enxergar a própria vida de um ângulo diferente. Aí ele sim começa a se realizar. O espírito só se realiza quando ele está cumprindo com aquilo que neste mundo ele veio fazer. Aí ele pode não ter nada materialmente, mas tem uma paz interna, tem uma tranquilidade que você fala, meu Deus, como é que aquela pessoa é assim? Se ela não tem um carro, se ela não tem uma roupa nova, se ela não tem um celular, mas olha que alegria ela tem, olha que paz ela tem. Da onde sai isso? Do prazer de estar cumprindo a própria missão. Vamos lá, vamos voltar com a palavra de Julio Del Toro. Dentro dos ciclos de anos, de idade, de jornada na Terra, cada fase da tua vida iria completar algo que tu precisava. Quando tu precisava de amparo, alguém lhe amparou. Quando tu precisava aprender a ler, alguém te ensinou. Quando tu precisava entender um pouco mais sobre como caminhar sozinho, foram colocados ao teu lado aqueles que iriam lhe instruir. Mas chega o momento da sua vida onde o espírito precisa se sobrepor à carne, e onde os conhecimentos materiais não são apenas suficientes. A mente começa a abrir, o coração começa a sentir, e tu começa então a buscar aquilo que vem do alto, aquilo que vem de regiões superiores, onde aqueles que vos assistem habitam e vêm ao encontro das tuas súplicas, dos teus pedidos, para poder te ajudar. Da mesma forma que alguns homens na terra conseguiram pela sabedoria desenvolver as suas vidas, tu também pode fazê-lo. Mas deve fazer como esses homens também fizeram. Eles ouviram muitos chamados. Eles ouviram muitas pessoas ao seu lado dizendo que o caminho que eles buscariam era mais difícil, que o que eles estavam a buscar não era para este mundo, que o que eles tinham em suas mentes eram sonhos, e todo sonho se apaga quando o espírito na terra acorda após uma noite de sono. Mas esses que ficaram atentos ao que realmente tem valor, tiveram ouvidos de ouvir, tiveram olhos de ver, e começaram a prestar atenção, e uma voz que lhe chamava o coração, ele dizia, é chegada a hora. Não há mais tempo de esperar. Agora tu assume a tua responsabilidade. Em tuas mãos, colocamos agora
a tua espada, para que tu possa usar dessa espada e assim trazer verdade. Trazemos às tuas mãos o escudo, para que tu ore e vigie, se desvencilhe de tudo aquilo que vem te derrubar, se desvencilhe de tudo aquilo que vem te confundir, que tu possa usar dessa espada e desse escudo com muita sabedoria. Na tua cabeça, um elmo de luz, para que a consciência espiritual possa receber, sem mais intermediários, o conhecimento que vai te ajudar a transformar o teu caminho, e tu, transformado, possa ajudar a transformar o caminho dos outros. Eu repito muito a palavra sensacional, porque é assim que eu vejo uma mensagem como essa. Sensacional, não é? Eu entendi claramente que cada um entendi desta mensagem claramente que dentro de nossa vida existem os momentos que precisamos focar naquilo. Como o Julio disse, se eu preciso aprender uma coisa, tem alguém para me ensinar. A própria situação vai me ensinando e me preparando para outras situações futuras, outros ciclos da vida. A vida ela é perfeita, gente. A vida é perfeita. Por quê? Porque a vida é uma criação de Deus. Ora, se alguém perfeito não pode criar algo imperfeito, não é mesmo? Eu não consigo conceber que Deus, perfeito ser, iria criar situações imperfeitas. Não. Por mais que nós, seres humanos e seres espirituais, ainda atrasados diante de toda este conhecimento espiritual, achemos que as coisas estão erradas, não estão. Pois, dentro destas faltas cometidas, o ser humano vai se corrigindo, vai se melhorando. Tira a visão, vamos lá, para que entendamos melhor. Tira a visão do imediatismo. Tá, saia dessa ideia de imediatismo. Começa a se ver como um ser eterno. Eterno, o que significa? Não vai morrer, não vai acabar, vai sempre dar continuidade. Então, ser eterno, certo? Dentro dessa sua eternidade, todas as situações estão te ajudando a se burilar, quer dizer, a melhorar, a se corrigir, a reformular a sua vida. Então, por mais que nós erremos, como for o caso, vamos falar da totalidade, da humanidade. Se voltarmos 100 anos atrás, a humanidade era meio bruta, né? Era muita coisas erradas. 200 anos, então 300, 1000 anos atrás, como era a humanidade? E aí, passado esse período, a humanidade vem, que a humanidade são espíritos que encarnam e desencarnam, encarnam e desencarnam. Então essas experiências vai fazendo com que a humanidade, ela crie uma sociedade mais harmoniosa. Comparada com a que já foi, a sociedade hoje tem uma harmonia melhor, mesmo diante destas brigas, dessas guerras. Meu Deus, guerras insanas, mas já houve uma melhora. Olhando pela totalidade, pela eternidade, nós estamos evoluindo a cada dia. Estamos mesmo. Você está evoluindo. Entendamos então, voltamos ao tema, que nessa parte o Julio falou sobre a voz do coração, né? A voz de dentro. A voz do coração é o espírito gritando: eu quero realizar a minha missão, socorro, me ajude. O que é que eu vim fazer neste mundo? Olha, essa voz grita em todo mundo. Essa voz grita para todos. E o que você veio fazer é contribuir com o bem do próximo. Seja esse 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, não importa. O que você veio fazer é deixar um legado, pois você irá desencarnar, mas o legado irá ficar. Então, o que você veio fazer? Qual é a sua missão? Servir. É ruim ouvir isso, é? Tem gente que não gosta, né? Mas a sua missão é essa.
é deixar um legado, é servir. Pois tudo que nós fazemos reflete, o Rolho deixou claro, né? Reflete na vida dos outros. Certo? Sua missão é essa, meu irmão. Mas vamos para a sala de concentração? Vamos ao intercâmbio mediúnico? Sala de concentração. Nos lembremos sempre dos ensinamentos de Jesus diante de todas as pessoas que iriam procurá-lo. Jesus dizia: você acredita que eu posso te curar? Você crê que eu posso te ajudar? Alguns diziam: creio, Senhor, eu creio. Aí Jesus dizia: então, seja feito conforme a sua fé. Vá e não tornes a errar. A autoridade de Jesus sempre foi incontestável. Incontestável. Então, muitas pessoas se curaram, mas teve outras pessoas que não conseguiram a cura. Por quê? Porque não acreditavam que Jesus fazia tudo aquilo para os outros. Achava que eram pessoas privilegiadas ou que era combinado. Sempre, daqueles incrédulos que duvidam porque não alcançam, duvidam que os outros também, os que têm fé, podem alcançar. Jesus sempre ensinara as pessoas a não pecar mais, porque toda essa forma de pecar envolve naqueles pecados capitais que a humanidade sempre nos ensinou. Por isso que nós não podemos exercitar a maledicência, a calúnia, a luxúria. Não podemos ser materialistas, não podemos desejar o mal aos nossos irmãos, pois todos esses pecados é que criam os problemas para a nossa vida. Quando a gente não se importa com quem está ao nosso lado, nós vamos receber o retorno também de pessoas que não vão se importar conosco. E a gente sabe que um dia que não tarda, a vida faz com que a gente venha precisar das pessoas que às vezes nós desprezamos em nossas vidas. Quando nós vamos buscar os ensinamentos dos Espíritos para cuidar dessa sintonia, lembremos-nos sempre, Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em nome dele, que ele estaria presente. Então, através da prece, nós rogamos aos bons espíritos que nos assistam e que nos ajudem nesse trabalho sacrossanto de sermos instrumentos da espiritualidade para que possamos ajudar os nossos irmãos que vieram a esta casa neste dia em busca de auxílio. E a mesma coisa que nós falamos diante do que aprendemos com o Cristo. Aqueles que têm fé vão se curar. Os que têm fé vão encontrar um caminho. Os que têm fé não mais sofrerão os males de suas vidas. Assim como os trabalhadores da mediunidade, integrados no trabalho, vão sendo ajudados gradativamente pelos espíritos a resolverem os problemas da sua intimidade. Os médiuns que se integram e que se doam se curam de suas doenças, se curam dos seus problemas pessoais, afastam os maus espíritos, afastam as más vibrações e acabam conduzindo a sua mediunidade ao campo correto de trabalho. Por isso que a gente tem que respeitar as pessoas, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, e cada um se colocar como instrumento dessa espiritualidade que está presente e que vai nos ajudar. Que assim seja. Sala de concentração. Obrigado, Gilberto Rissato, obrigado. A nossa referência de mediunidade é o Cristo Jesus.
Estes relatos citados pelo Gilberto da passagem do Cristo, do estímulo que o Cristo ele faz nos corações daqueles que querem realmente se comprometer de serem mediadores do bem, mediadores da solidariedade, mediadores de palavras confortadoras, acolhedoras e despertadoras, que ele tenha como referência o Mestre. Isso é mediunidade. E volto, eu não vou me cansar de dizer que mediunidade é a ação do bem praticada a qualquer instante. Mediunidade é a ação do bem. Você pode ser um médium dentro de casa, dentro do trabalho. Você pode ser um médium agora na sua atividade. Você que está para começar o trabalho, ou você que está aí dentro do trabalho, você que está aí no veículo público, não é? No ônibus, no metrô, você pode ser um médium. Você sabe que eu já contei uma história, vou repetir aqui. Os espíritos pedem que repitam, que vai ser útil para algumas pessoas. Um médium dentro de um transporte público, ele estava ali lendo um livro, nos domínios da obsessão. Estava lendo o livro. E à frente, 2, 3 poltronas à frente, tinha uma jovem que a mente dela bombardeada com a ideia de tirar a vida. Ela queria tirar a vida dela. Ela simplesmente estava desanimada por causa de uma decepção amorosa, uma jovem. E ali ela não tinha mais ânimo de vida e o obsessor estava ali. É isso aí, não tem mais o que fazer aqui, você isso, você aquilo. E ela fermentando aquela ideia. Porém, ela tem o anjo guardião, como você tem, nós temos, todos nós temos. O anjo guardião entrou em oração e pedindo ajuda. O médium que estava ali lendo o seu livro, tranquilamente, sem saber o que acontece, também tem um anjo guardião. Aqueles 2 espíritos se uniram e, aproveitando da vibração exalada pelo médium concentrado na sua leitura, abriu-se um canal, um portal, uma luz. E por aquela luz, espíritos de patamares maiores, em condições melhores, se aproximaram da jovem por intermédio daquela luz e retirou aquele obsessor que estava ali fermentando a cabeça da jovem. E com isso, a jovem começou a chorar. E foi aliviando o coração dela. Aí, o rapaz que estava ali lendo, ele levantou porque ele ia descer, né, nos próximos paradas e viu a jovem e falou: "Ô, minha irmã, você está bem? Está tudo bem? Você quer uma ajuda?" Ela: não, é que eu estava muito triste aqui, estava triste, mas eu estou bem melhor. Olha, faça uma prece, faça uma oração, isso alivia o coração. Deus te abençoe, tchau, boa noite, saiu. Foi suficiente. Então, esta pessoa, sem perceber que não precisa desta demonstração, ela foi uma mediadora no socorro daquela alma. E você não pode ser? Será que dentro do seu trabalho, a sua vibração não pode mediar ali um conforto a alguém? Um socorro a algum daquelas pessoas com quem você trabalha? Dos seus colegas? Dentro de casa, uma mãe é uma mediadora. Uma mãe media as energias. A mãe é uma médium. Que ela sente a necessidade do filho e ela media essa energia. É verdade, você é uma médium. Tá certo? Ó, vamos fazer a nossa parte, pois fazendo a nossa parte, a espiritualidade faz a parte dela, não é mesmo? Bem, amanhã estaremos de volta, ok? Por hoje nós encerramos, mas amanhã estaremos aqui novamente. Hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, estaremos aqui no Madrugada com Deus. Então eu desejo a você um fortíssimo abraço, tá bom? Não esqueça de fazer parte. Faça parte. Como diz o cigano, não fique à parte, faça parte. Salve Jesus! Salve Nossa Mãe Maria Santíssima! Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.